Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelos louvores, pelas ofertas, por essas canções, meu Deus, de celebração. Mas eu te peço agora, fala com a igreja, perdoa os nossos pecados, marca-nos, porque é uma data especial, apesar de comercial, e não sabemos ao certo se ela foi para este momento, para este mês, para este bimestre, mas ela é real. Então marca-nos e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Coloca Lucas 2, de 6 a 7. Lucas capítulo 2, de 6 a 7. Lucas capítulo 2, de 6 a 7. Queridos, o sentido do Natal. Eu estava olhando aqui, Natal, presta atenção, Natal é o lugar aonde nasce algo ou alguém. Vocês nunca ouviram? E aí, natalino? Natal é aonde se nasce algo ou alguém. Então eu não sei se você está percebendo, mas esta semana, apesar de simbólica, porque nós não sabemos exatamente a data do nascimento de Cristo, algo vai nascer dentro de você. Algo já está nascendo dentro de você. Eu quero ler Lucas capítulo 2, eu não vou demorar, de 6 a 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em pano e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aí. Chegou o tempo de nascer. Declare comigo, chegou o tempo de nascer. Por que, igreja? Porque Natal é o nascimento de algo ou alguém. Então eu quero declarar mais uma vez que é tempo de nascimento sobre as nossas vidas. Igreja, qual que é o sentido do Natal? Então, como a pastora brincou aqui, muitos responderiam: poxa, Natal é época de ganhar panetone, é época de ganhar presente, é época de lotar o shopping. Natal é época de decorar a casa com luzes, o seu condomínio, o seu prédio, a sua rua. Natal é época de ir visitar o presépio nos grandes shoppings da cidade. Natal parece que tem meio que uma nostalgia no ar. Muitas pessoas no Natal ficam mais tristes, inclusive. Alguém já percebeu isso? Muitas pessoas ficam mais angustiadas no Natal. Alguém já percebeu isso ou não? Parece que o Natal é um tempo de reflexão. Parece que o Natal é um tempo onde a ampulheta está correndo e você pensa: o que eu fiz, o que eu vou fazer? O Natal tem um sentido mais profundo, porque eu acabei de dizer aqui que Natal é um lugar aonde se nasce algo ou alguém. Então, tão profundo como o nascimento de Cristo, com dimensões e impacto, o Natal, o nascimento, aquilo que geraria vida, está entre nós aqui e agora. Ah, pastor, mas essa data, não importa a data, é tempo de estar celebrando o nascimento de Cristo. O Natal, eu vou dar uma segunda definição que eu achei interessante, é o dia em que o divino se tornou humano. Meu Deus, isso é muito forte. Natal é nascimento de algo ou alguém,
Mas também Natal é o dia, foi o momento, foi a época onde o divino, onde o próprio Deus se tornou homem, se tornou um bebê, que tinha que ficar no colo da mamãe, que tinha que trocar a fraldinha, que tinha que fazer ninar. Imagina o próprio Deus passando por todas as fases de uma criança. Então Natal também é o dia de celebrarmos o divino se transformando em homem natural. Então ele é repleto de simbolismos e cheio de propósito. E para passar a régua aqui, o propósito do nascimento de Jesus até o findar da sua missão é resgatar uma humanidade que estava perdida pelo pecado original. Amém? Então qual o propósito de Cristo? Declare comigo: resgate. Vou perguntar para esse lado: qual o propósito de Cristo? Resgate. Então o divino se fez homem, se fez bebê, nasceu, como diz o carioca, nasceu para um resgate. Tem algum carioca aqui? Então vamos lá. Se o pecado entrou por meio de um homem, Adão, por meio de um homem também veio a salvação. Natal é o dia de você celebrar a vitória. Aliás, é o dia de você trocar fracasso por vitória, porque algo nasce. Natal é tempo de trocar tristeza por alegria. Ele vem fazer com que a vida se torne plena novamente, de uma forma abundante. Natal é quando o divino se transforma em humano. Natal é quando há luz nas trevas. Natal é quando a alegria vem cobrir a tristeza. O alento traz esperança para aquele que está cansado, sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. Natal é o momento onde Cristo demonstra poder e é exaltado entre os humildes. Ele nasce numa manjedoura. Então vamos lá. No passado, nós observávamos a intervenção de Deus na história através de teofanias, visões, teofanias, aparições momentâneas de Deus. Está comigo aqui ou não? Então essas intervenções de Deus ficavam na memória daqueles que as presenciavam. Jacó vivenciou uma teofania. Muitos profetas vivenciaram teofanias. Abraão vivenciou uma teofania. Jacó lá em Betel, quando ele tem uma visão de um anjo subindo a escada e descendo, aquilo era uma teofania. Só que agora já não é Deus entre nós, mas é Deus conosco, Emanuel. Deus conosco, declare comigo: Deus conosco, Emanuel. Explica melhor, pastor. Agora já não é mais uma visão, agora é Deus entrando na minha história e fazendo parte dela. Não, mas não ouvi nenhum amém. Estou falando de um nascimento sobrenatural, do divino se transformando em homem. Agora é Deus entrando na minha história e mexendo em todas as coisas. E ele passa 9 meses no ventre de Maria. Imagina que ele chuta, ele mexe. Ao 8º dia ele é circuncidado conforme a lei judaica. Ele passa pela infância, passa pela adolescência, a juventude, a idade adulta. Passa pela agonia das horas que antecederam a sua morte de cruz. Então vamos resumir essa introdução que eu quero pregar para ela não ficar longa.
Hoje é o dia em que o mistério da graça se torna conhecido. Sabe aquele mistério que foi revelado no Natal, e os pastores, e deve ter tremido tudo, escurecido, balançado? É o mistério da graça se revelando entre os homens. E eu quero dizer que esse mistério da graça se revela na época do nascimento de Cristo, porque Ele está nascendo em você todos os dias. Há muito tempo Deus falou por várias maneiras, a Bíblia diz, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas a Bíblia diz que ultimamente Ele está falando por meio do Filho. Natal é tempo de escutar o Filho. E se você veio aqui neste lugar, a Bíblia, que representa a palavra do Filho, vai falar ao teu coração. Queridos, como é Deus? Vamos voltar um pouquinho para a história. Para Moisés, Deus se revela como uma sarça. Então, se você perguntar para Moisés, se Moisés estivesse sentado aqui, imagina Moisés. Moisés, como é Deus? Porque você não conseguiu nem ver a face dele, porque a glória era tremenda. Quando você foi buscar os 10 mandamentos, ele falou, olha, eu não consegui ver a face dele. Inclusive eu tive que ficar de costas, mas eu vi a sarça arder. Então para mim Deus é como uma sarça que arde e não se consome. Elias, como é Deus? Imagina Elias aqui, com aquela barba. Elias, como é Deus? E ele ia responder o quê? Deus é como um vento suave. Então, ele se revelou. Jacó, como é Deus? Olha, eu não sei, parece um anjo que lutou comigo. Ele subia, ele descia. Eu o vi em teofanias. Só que agora, se eu perguntar para você, como é Deus? Você vai responder, Deus é o próprio Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, Ele é a imagem e semelhança do Deus invisível, mas real. Ele não é mais uma sarça, Ele não é mais uma teofania, Ele não é mais um vento impetuoso, Ele não é mais uma escada simbolizada por um anjo que subia e descia. Ele não está mais no meio de um terremoto, de um fogo. Mas agora Ele se faz presente na imagem de Cristo Jesus. Natal é onde se nasce algo ou alguém. É Deus nascendo dentro de você. É a glória se revelando dentro do seu interior, te curando de dentro para fora, te restaurando, montando, moldando, modelando Cristo dentro da tua história de vida, para que você cumpra a sua carreira de forma íntegra e chegue no final das contas com um bom testemunho. Cristo está sendo formado em você, esculpido em você. Para alguns, Cristo nasceu agora, estão conhecendo o Evangelho. Mas para outros, já mais velhos, Ele está sendo completamente modelado e você está vivendo experiências sobrenaturais. Natal é aonde se nasce algo ou alguém e Ele já nasceu, Ele está nascendo dentro de você, por isso que ainda sobra vida para você. Como é Cristo hoje? Elias é um vento, Moisés é uma sarça, Jacó é uma teofania, mas para você, Cristo
é o Jesus que andou entre nós, que veio ao mundo e morreu numa... Aliás, Deus é o Cristo ressurreto que andou entre nós, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Pode aplaudir ao Senhor. Então, declare comigo: Cristo é um mistério que estava oculto. Deus estava guardando a sua imagem, a sua semelhança, a sua glória, para se revelar na pessoa de Cristo Jesus. Você já parou para pensar isso? Cristo é o mistério que estava oculto dos profetas, no Antigo Testamento, dos juízes, mas agora ele se manifestou em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o que é o Natal? O Natal é o nascimento do Cristo em nós, através de nós. O Natal é mais do que uma teofania, assim como é mais do que uma simbologia de luzes. O Natal é o tempo aonde as coisas começam, ainda que pequenas e sem forma. Um dia elas vão terminar na cruz, mas elas vão começar em você. Uma transformação, uma restauração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Olha que interessante, você já viu esse versículo? Do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. O mistério que estava oculto, escondido. Cristo é a sabedoria de Deus. Meu irmão, celebrar o Natal é celebrar um mistério que Deus escondeu por muitos séculos e milênios. Ele está aqui. O Natal é o Deus nascido em figura humana. É o divino se transformando em homem natural. O Natal é a esperança de vitória da vida sobre a morte. É a salvação que ninguém outrora conseguiu. Então é tempo de celebrar o Rei. O Natal é a expressão do nascimento de um rei. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que vive, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o prometido das nações, aquele que estava no início, o bom pastor, o bom samaritano. Ele está neste lugar. Nós estamos celebrando a Cristo, e enquanto realizamos esta celebração de Natal, porque é o lugar onde alguém nasce, algo ecoa dentro de você. Enquanto celebramos o lugar onde alguém nasce, algo é gerado dentro do seu interior. E quando Deus explode em você, quando Ele rasga as suas entranhas, a cura, a libertação, a restauração, a entendimento, a sobrenaturalidade. O Natal significa que Deus, feito em carne através de um homem carpinteiro chamado Jesus, olha o primeiro tópico aí, se identifica com a condição humana. Declare comigo: Deus se identifica quando eu sofro. Deus se identifica quando eu perco. Deus se identifica quando eu choro. Deus se identifica quando as minhas lágrimas rolam.
É o Deus que se identifica com a condição humana. O autor da carta aos Hebreus, ele expressa isso de uma forma profunda ao dizer: por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois não temos, olha isso, você não presta atenção na Bíblia. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sofreu angústia, Jesus foi tentado, Jesus chorou, Jesus foi traído, Jesus teve todos os sentimentos. Não tem o Divertidamente, aquele filme das emoções? Ele sentiu tudo que você sente. Natal é a revelação do divino se transformando em homem natural. Por isso que ele não se envergonha de chamá-los meus irmãos. Então, se você está aqui e você veio ouvir o significado do Natal, eu quero te dizer, em primeiro lugar, uma palavra para trazer alívio para o teu coração. Deus se identifica com a tua condição atual. Estando você em miséria, em angústia, em prosperidade, em alegria, nos vales e nos montes, nos desertos, caído, necessitando da passagem do bom samaritano, Ele se identifica com você, Ele te entende, Ele está perto, Ele é o único. Não é mais uma teofania, agora é Deus em carne. Não é mais uma sarça, não é mais um vento, um sussurro suave, não é mais um fogo, não é mais uma voz, não é mais uma escada, um anjo com A maiúsculo. Agora é o Filho de Maria. É um carpinteiro. É aquele que se identifica com as suas batalhas contra o pecado, porque ele mesmo tentado não pecou. Então eu quero dizer para você, Jesus compreende. Primeiro tópico, declare comigo: Jesus compreende. Senhor, mas é Natal, Jesus compreende. Mas que ano de fim? É Natal, Jesus compreende. Senhor, mas o resultado final não era bem esse que eu esperava. Jesus compreende. É Natal. Senhor, mas eu não imaginava que terminaria. Jesus compreende. Jesus compreende. Senhor, não esperava essa troca agora. Jesus compreende. O Deus que se identifica com as condições humanas. Senhor, mas que Jesus compreende. Eu posso sentir a presença dele aqui, porque ele nasce em nós. Natal é o lugar onde se nasce algo ou alguém. Não é possível você estar aqui dentro e não sentir algo nascer e brotar dentro de você. Seja cheio da presença do Cristo vivo, do Espírito Santo. Jesus compreende, Ele se identifica com as injustiças, com as angústias, com as suas vitórias. Quando você não tem explicação, nem para você mesmo. Diga, eu estou entendendo.
Quando você diz, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, Jesus compreende, é Natal. Jesus se identifica com a condição humana, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo, como nós, foi tentado. Jesus, eu bati o dedinho na quina. Eu entendo. Dói, mas vai passar. Mas eu não ouvi nenhum amém. Dedinho. Dói, eu entendo, mas vai passar. Então, resumindo, o nascimento de Cristo grita bem alto: Deus se importa com você. O Natal parece que é uma voz bradando: eu lhe amo, eu lhe entendo, eu me importo com você. E o meu nascimento foi a prova disso. Está entendendo o Natal diferente hoje? O Natal também significa que há um propósito para a história. A história está sendo conduzida por um Deus que governa e que no final será coroado e triunfará sobre todo mal. Existia um grupo que chamava deístas. Eles criam num Deus que criou o mundo e depois largou o mundo à própria sorte. Como um relojoeiro que dá corda no relógio e sai andando e deixa o relógio trabalhar por si só. Mas o Natal nos mostra que Deus se importou e se importa com cada detalhe da história, inclusive da vida do Messias. Declare comigo: Deus que se importa. Então, em primeiro lugar, o Deus que entende. Em segundo lugar, o Deus que se importa. O Natal mostra que Deus se importa com detalhes: onde ele nasceu, porque tinha um propósito, onde cresceu. Talvez você não entenda porque nasceu ali, porque passou aquilo, porque viveu certas circunstâncias, mas o Natal demonstra que há uma linha traçada por Deus para a tua história, e que, querendo você aceitar ou não, Ele se importa, Ele te entende. A sua história vai ter começo, meu irmão. A sua história vai ter um meio lindo, vai ter um final feliz. Isso é Natal. O Deus que se importa. Natal é o nascimento do Cristo, mas também é um propósito pelo qual nós temos a certeza, olha aí, que nós estamos sendo acompanhados. Me lembro do salmista falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. É Natal. A tua mão, o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande, o Deus que me acompanha. É Natal. É Natal. É o Deus que te acompanha amanhã em plena segunda-feira. É o Deus que vai passar a régua e fechar o teu ano. É Natal. É a certeza que nós estamos sendo acompanhados, porque há um propósito para a história. História é uma linha de tempo. É o Deus que te acompanha. É o Deus que te acompanha. É o Deus que te acompanha. Se fosse eu, já estava dando um glória a Deus, um aleluia, estava dando um salto. Se eu estou ouvindo o pastor falar que é o Deus que me acompanha, eu quero ouvir essa palavra, eu mesmo. Se você quer ouvir de novo, meu irmão,
Você vai lá no CasaCast. Você baixa o aplicativo aí. Declare comigo: do meu nascimento até o fim, Ele jamais vai deixar de me acompanhar. Porque Natal é onde nasce alguém. Natal é um propósito para uma história. Ninguém nasce para nada. Tem muita coisa para você fazer. O Natal significa que Deus nos revelou, presta atenção, os propósitos mais íntimos, profundos do seu coração. E esse é o sentido do texto de Paulo aos Coríntios, que fala de um mistério oculto que foi agora revelado aos homens. É algo mais profundo do coração de Deus para a humanidade. Ele não fala de sabedoria humana, fala de um mistério oculto ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Declare comigo: o Natal é o Deus que se revela. Meu Deus, pastor, é o Deus que anda junto. É o Deus que se revela. É o Deus que sente. Jesus ainda tem muito a revelar a pessoas aqui. Não é só hoje o Natal. O Natal é amanhã, é depois, e é depois, e é depois. É o Deus que se revela. O ano pode estar acabando, mas o Natal é só um símbolo da revelação do Messias. E logo depois vem a ressurreição. Nós não nascemos para a morte, o Natal anuncia. Nós nascemos por um dia ressuscitarmos. Nenhum poderoso, por isso que Paulo fala que nenhum poderoso dessa era entendeu o segredo que estava oculto pelos séculos dos séculos. Pois se tivessem entendido, não teriam sacrificado e matado o Senhor da glória. Então não murmure, não sacrifique o Senhor da glória, porque há ressurreição para a sua vida, porque é dia de nascimento, e aonde há nascimento há ressurreição. Oh, todavia onde está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido não ouviu, nem jamais subiu em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus o revelou pelo seu Espírito. A revelação que estava oculta e se fez clara é Natal, meu irmão. No Natal, como quem abre uma caixa de presente e não sabe o que tem dentro, você encontra um mistério que se desfaz e vai se revelando dia após dia para a sua história, para a sua casa, para a igreja, para o Brasil, para as nações. O próprio Evangelho é um mistério oculto, e Cristo é o centro do Evangelho. Deus tem um plano para redimir o homem, mas eu vou ser redundante aqui, Deus tem um plano para redimir você. O pecado, a morte, não terão a última palavra sobre a tua família. No Natal, Deus começou a desvelar o seu plano de amor e graça, que Ele havia estabelecido antes da fundação do mundo. E por fim, meu irmão, o Natal divide uma história. Tive a minha vida transformada, antes ou depois? É Natal. Antes ou depois do nascimento de Cristo em você? É Natal. Existem muitas coisas
que acontecerão ou que aconteceram em nossas vidas, mas sempre nós seremos surpreendidos por Deus. Queridos, foi antes ou depois? Se foi depois, é Natal. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que todas as outras se fizeram novas. Tem gente aqui que vai receber novidade de vida. Por quê? Porque é Natal. Natal é onde se nasce algo ou alguém. Natal é o Cristo vivo entendendo a sua fragilidade. Natal é Ele caminhando do seu lado, porque a história tem um percurso. Natal vai muito além das luzes externas, é quando algo brilha dentro de você e te renova pela manhã. Natal é o desvendar, é o descortinar, é o rasgar o véu. Natal é um anúncio. Há algo para ser anunciado hoje aqui. Há uma vida para ser manifesta. Você precisa viver, não o espírito de Natal que o mundo prega, mas o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos e que vai te levantar hoje. E você vai falar: então é Natal, então é tempo de algo nascer em mim. Então Ele está ao meu lado, então Ele entende a minha dor, então Ele caminha comigo. Então quer dizer que antes e depois eu já venci. Então algo não está talvez numa sarça, num sinal sobrenatural. Algo está na figura de Cristo, na sua palavra. Então quando a palavra é liberada, há momento de cura, de refrigério. Então é Natal. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quis falar de um Natal diferente, mas ele termina com o homem de Nazaré. E eu quero que você não só celebre a festa do Natal, mas que você sinta o que se nasce, aquele que vive em alguém. E Ele está aqui. E nós vamos celebrar, nós vamos adorar. Algo tem que nascer, algo tem que nascer. O sentido do Natal. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O tempo de nascer o bebê, o tempo de nascer. O Natal significa que Deus se identifica com a tua condição atual. O Natal significa que nessa linha de tempo, de altos e baixos, há um propósito para a tua história. O Natal significa que Deus nos revelou os propósitos mais profundos do seu coração. O Natal significa a divisão que deu certo no antes e depois da tua história. Você deu certo porque algo nasceu, uma vida brotou, e nós vamos celebrar nesta noite que antecede o Natal a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quero que você louve, quero que você cante, quero que você faça uma oração, quero que você faça alguma coisa, porque é Natal, algo nasce na tua casa, na tua casa, na tua casa. Somos casa dentro de você.
Vamos adorar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar.